Porto de Galinhas, isolada de Pernambuco. A insegurança faz com que os próprios moradores da região turística do estado fiquem à mercê da criminalidade. Quem comanda são os traficantes. O comércio não abriu, ônibus não circularam. O estopim da crise de segurança foi o assassinato de uma menina de 6 anos que teria sido baleada por um tiro que teria sido disparado por policiais. Ao menos 250 agentes foram enviados para Ipojuca para tentar conter a onda de violência. Praticamente ninguém entra e ninguém sai por conta dos traficantes. As últimas informações da crise da segurança na cidade de Ipojuca você vai ter na edição de hoje do Expresso Direto, que vai mostrar também vai desistir ou não da presidência. Sérgio Moro teria voltado atrás na sua decisão. As informações da guerra da Ucrânia, os números da pandemia e o esporte e Fortaleza empatam no jogo de ida da final da Copa do Nordeste. Atenção para o top de 5 segundos. No ar, um campeão de audiência no seu ponto da notícia. Boa noite para você. Um dia após uma barbárie ter acontecido em Porto de Galinhas, no município de Ipojuca, litoral sul de Pernambuco, a Polícia Militar de Pernambuco determinou o envio de ao menos 250 agentes para a região. A região, grande ponto turístico do estado de Pernambuco, está à mercê da insegurança e do controle dos traficantes. Lá, o governo do estado é ausente no comando daquele território. Hoje, o secretário de Defesa Social, Humberto Freire, teria dito que os traficantes que atuam na região teriam se aproveitado da morte de uma menina de 6 anos que aconteceu ontem com um tiro disparado por bala perdida e começado a agir de maneira criminosa na região, determinando o fechamento do comércio e o bloqueio da circulação dos ônibus na região. Quem seguia para seu destino hoje de manhã encontrou dificuldades, tudo fechado e nada funcionando. Você está vendo aí imagens agora de ônibus sendo queimados em Ipojuca. Vocês vão vendo aí as imagens onde mostram que a atuação dos traficantes. Também foram registrados protestos contra a morte de uma menina que acabou sendo baleada quando estava brincando na rua da sua casa e foi socorrida, mas morreu aos 6 anos de idade. A perícia vai investigar se o tiro que foi disparado, que acertou a menina, teria sido disparado por policiais. Entidades de direitos humanos repudiaram aquilo que chamaram de espetáculo da barbárie, que foi proferida pelos agentes policiais na operação que provocou a morte da menina de 6 anos de idade. É mais uma tragédia que retrata o descaso da insegurança no estado de Pernambuco. O Ipojuca tem ao menos um índice de insegurança exacerbado, porque somente existe aquela segurança pacata ali para quem é turista. Muitos turistas agora com essas informações estão preocupados, estão com medo de ir para lá agora por conta disso, porque eles estão vendo a realidade que não estava sendo mostrada, a realidade da insegurança que sempre foi ofuscada pelo governo do estado, que sempre quis preservar o ponto turístico, mas não deu a mínima
para a população que lá mesmo reside, nas proximidades. E que agora a crise na segurança eclodiu de vez. Vamos agora torcer para que tudo isso se amenize. Se não der para se resolver, que se amenize. Né? Até porque pelo jeito não vai se resolver nem tão cedo. As armas que foram utilizadas pelos policiais que atuaram na operação que provocou a morte da menina de 6 anos deverão passar por uma perícia. Vamos agora ao noticiário nacional, noticiário político. Não existe outro a não ser a notícia de que Sérgio Moro não teria desistido totalmente de desistir a concorrer à presidência da República. Ontem foi confirmado que Moro iria desistir, teria abrido mão da sua candidatura à presidência da República após trocar o Podemos pela União Brasil, já que ele iria ser lançado como deputado federal. Hoje, Moro convocou a imprensa e disse que não desistiu e que a sua candidatura estaria sendo impugnada por conta do seu posicionamento. Entretanto, o prazo para homologar, para registrar as pré-candidaturas à presidência da República, aos governos dos estados, aos deputados e aos senadores, termina neste sábado. Preciso esclarecer a todos que eu não desisti de nada, muito menos de meu sonho de mudar o Brasil. Pelo contrário, sigo firme na construção de um projeto para o país. Temos que falar a verdade. O Brasil está em um ano eleitoral decisivo, no qual iremos escolher que tipo de país queremos ser. Infelizmente, vemos sobressair propostas políticas simplesmente erradas dos candidatos Lula e Bolsonaro, representantes de governos manchados por corrupção, mentiras, incompetência e busca de privilégios e impunidade. Para livrar o Brasil desses extremos, coloquei o meu nome à disposição do país. Não tenho ambição por cargos. Se tivesse, teria permanecido juiz federal ou ministro da Justiça. Também não tenho necessidade de foro privilegiado ou outros privilégios que sempre repudiei e que defendo a extinção. Aliás, não serei candidato a deputado federal. Ambiciono, isso sim, um Brasil melhor, com mudanças reais, com empregos, saúde e educação de qualidade, sem fome, com desenvolvimento inclusivo e sustentável, sem corrupção e sem injustiças. Não pode, porém, ser um projeto individual. Precisamos, com urgência, da união do centro democrático contra os extremos. Hoje, no Brasil, quem lidera a formação desse polo político é Luciano Bivar, presidente do União Brasil, dialogando com as demais forças políticas do centro. Filiei-me à União Brasil com a intenção de auxiliar a unificação do centro democrático, exigência para derrotar o populismo e o radicalismo que ameaçam a nação. Meu movimento político exigiu desprendimento e humildade. Não foi a escolha de um atalho fácil, mas sim a escolha de um caminho longo e árduo. Mas reafirmo, sinto-me agora mais fortalecido ao lado de grandes forças políticas para avançar em minha pretensão, sabendo que ela fará parte de uma construção coletiva. Fui a primeira liderança a fazer esse gesto político em prol da unificação do centro democrático. A primeira liderança a realizar esse gesto. Friso, não colocarei meus interesses pessoais à frente dos interesses do país. Precisamos de outros atos de desprendimento, de Luiz Felipe Dávila, João Dória, Eduardo Leite, Simone Tebet, André Janones e de lideranças partidárias, para fazer prosperar
essa articulação democrática. Precisamos, e esse ponto é fundamental, que a sociedade civil e a população se ergam e nos auxiliem. É uma responsabilidade de cada um e uma responsabilidade de todos. Se nós não nos mobilizarmos, não conseguiremos evitar o abismo dos extremos e do ódio. Eu sei que muitos estão desapontados e outros com medo de se insurgirem. Devemos, porém, evitar a resignação. A vitória contra Lula e Bolsonaro dependerá da indignação de cada brasileiro de bem. Em meu novo partido, União Brasil, serei um soldado da democracia. Cabem na formação do centro todos, inclusive o meu anterior partido, o Podemos, em relação ao qual, e a sua presidente Renata Abreu, eu tomo a liberdade de registrar a minha admiração e os meus agradecimentos por terem viabilizado a caminhada até este momento. Quero aqui, especialmente, solicitar aos meus simpatizantes, dentro ou fora dos partidos, que até aqui me deram grande apoio, que continuem firmes e mobilizados. Nós vamos reforçar a luta em defesa do futuro de nosso país. Eu tenho muita fé de que nessa jornada nós vamos ser vitoriosos. A nossa luta está apenas começando e eu estou pronto para enfrentá-la. Jamais desistirei. Muito obrigado. Sérgio Moro aparece em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto, sendo o nome mais forte da terceira via. Moro está atrás de Jair Bolsonaro, atual presidente da República, que é o segundo colocado, e Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente, pré-candidato do PT, que aparece liderando todas as pesquisas de intenção de voto. Agora uma notícia animadora no âmbito da economia. Você vai ver agora no nosso intervalo o boletim do Momento Econômico, que mostra que o dólar baixou para o seu menor valor em 2 anos, desde que a pandemia começou. E você vai ver também que as bolsas de valores quase todas se valorizaram. Além da queda do dólar, outras moedas internacionais também tiveram quedas perante o real. Ou seja, o 1º de abril, o dia da mentira, aconteceu uma verdade muito animadora, que foi a valorização da moeda brasileira perante outras moedas internacionais. Até agora, desde que 2022 começou, o dólar já despencou quase 20% no seu valor de mercado aqui no Brasil. Isso é bom porque a economia local pode agora baratear seus preços. Para quem quer investir, quem quer comprar coisas de lá fora também é bom. Agora, para quem quer investir com dólar, aí a coisa muda. Mas você vai ver agora o indicador do Momento Econômico. E a seguir, você vai ver as informações sobre o estado de saúde do ex-participante do Big Brother Brasil, Rodrigo Mussi. E ainda as notícias da guerra da Ucrânia. E o Sport empata com o Fortaleza no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. A gente volta já.
Números da pandemia. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 205 mortes por conta do novo coronavírus. No total, o Brasil tem 660.065 mortes. O Brasil, ao todo, também tem 29.972.606 pessoas que pegaram o novo coronavírus desde o começo da crise pandêmica. 2 estados estão em tendência de alta no número de mortes, são Goiás e Amapá. 4 estão em estabilidade, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Rio de Janeiro e Pernambuco. Os outros 20 estados, mais o Distrito Federal, estão em tendência de queda. São Roraima, Amazonas, Acre, Pará, Rondônia, Mato Grosso, DF, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia, Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vamos agora aos números da vacinação no Brasil. Vacinação que está adiantada aqui em nosso país. O Brasil tem 160.817.172 pessoas totalmente vacinadas com a segunda dose ou com dose única, o equivalente a 74,86% da população brasileira. Isso aí já mostra um resultado bastante favorável para nós neste combate à pandemia no Brasil. Vamos agora às informações da guerra da Ucrânia. Um ataque em uma cidade da Rússia teria sido provocado pelo governo ucraniano, segundo Moscou. Tropas russas começaram a recuar em Kiev e Chernihiv. Vamos às últimas atualizações que nós temos da guerra da Ucrânia. O Reino Unido disse que danos em depósito de combustível devem prejudicar a logística da Rússia. A inteligência militar britânica disse que a destruição de vários tanques de petróleo em um depósito na cidade russa de Belgorod, perto da fronteira com a Ucrânia, provavelmente vai aumentar a tensão no curto prazo, já nas tensas cadeias logísticas da Rússia. Isso porque esse ataque teria ocorrido, segundo o Kremlin, pelos militares ucranianos. O governo de Kiev até agora não teria se manifestado. Uma reportagem da BBC mostrou evidências que apontam crimes de guerras em uma estrada ucraniana. Repórteres da emissora britânica em Kiev encontraram restos carbonizados de civis em uma estrada onde tropas russas posicionaram tanques de guerras. Segundo jornalistas, 13 corpos em um trecho atemorizante de estrada com pouco mais de 180 metros de comprimento foram encontrados entre Myra e Mila, vilarejos cujos nomes ucranianos podem ser traduzidos como sonho e querido. 2 dos mortos foram confirmados como sendo civis ucranianos que foram assassinados pelos próprios russos. Mísseis atingiram a região de Odessa e, segundo o governador da região, há vítimas. Ao menos 3 mísseis atingiram uma área residencial próximo de uma cidade portuária da região de Odessa, no sul da Ucrânia. Essa informação foi confirmada pelo governador local da região de Odessa em um vídeo publicado nas redes sociais, acrescentando que houve vítimas. Abre aspas, o inimigo acaba de realizar um ataque com 3 mísseis em um assentamento, fecha aspas. Ele disse sem citar o possível número das vítimas que teriam sido atacadas neste ataque que aconteceu há poucas horas nesta sexta-feira. A Rússia negou atacar os civis. Militares ucranianos disseram que os russos apontaram mísseis contra a infraestrutura crítica em Odessa, mas o ataque teria sido frustrado pelas defesas antiaéreas. Portanto, até agora não temos informações sobre o número exato de vítimas neste ataque que aconteceu nesta sexta-feira na região de Odessa, no sul da Ucrânia. O porta-voz do Kremlin disse que a Rússia vai fortalecer suas fronteiras ocidentais. O porta-voz Dmitry Peskov disse que a Rússia vai fortalecer suas fronteiras ocidentais para que não passasse pela cabeça de ninguém atacar, se informou a agência de notícias estatal RIA.
A Ucrânia disse que quase 6 mil pessoas passaram por corredores humanitários no dia de hoje. Um total exato de 6.266 pessoas. Um prefeito de Slavutchik acusa a Rússia de levar 200 guardas de Chernobyl como prisioneiros. Essa é a cidade de Slavutchik, é a cidade onde fica a usina nuclear de Chernobyl, palco do maior desastre nuclear da história. Segundo ele, a BBC, ele acredita que os militares da Rússia podem essas pessoas ucranianas sequestradas possam ser consideradas como prisioneiras de guerra dos militares russos. Segundo eles, esses guardas não conseguem ser contatados desde ontem, quando tropas russas deixaram a região. Ele ainda relata que ainda não está claro se as tropas da Rússia deixaram toda a zona de exclusão de Chernobyl ou apenas a área ao redor da usina. E um comboio da Cruz Vermelha que ia para Mariupol não conseguiu entrar e recuou. O comboio da Cruz Vermelha que viajava para a cidade sitiada de Mariupol para retirar civis precisou dar meia volta, segundo o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, com sede em Genebra. Segundo a organização, se tornou impossível prosseguir por conta das ações que foram provocadas, que estão sendo provocadas pela guerra da Ucrânia. O Ponto Direto segue acompanhando todo o desenrolar deste conflito, que é o maior conflito que acontece em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial. Você, claro, vai ter novas informações a qualquer momento, caso haja necessidade, aqui no seu Ponto da Notícia. A gente agora vai falar sobre o estado de saúde do ex-participante do reality show Big Brother Brasil da Rede Globo, Rodrigo Mussi. Ele teria sofrido um acidente na madrugada de quarta para ontem, e somente na noite de quinta-feira é que se confirmou que ele era uma das vítimas de um acidente gravíssimo de carro. O motorista que dirigia o veículo onde Rodrigo estava não estaria em condições de dirigir. Com isso, houve um acidente onde Rodrigo Mussi, que aparentemente não estaria utilizando o cinto de segurança, acabou sendo arremessado para o lado de fora do veículo. Ele foi socorrido e passou por uma cirurgia na cabeça e em uma das pernas. Apesar da cirurgia ter sido um sucesso e Rodrigo passar bem, segundo o irmão do ex-participante do reality show, disse que as próximas 48 horas serão primordiais para a recuperação de Rodrigo Mussi. Rodrigo Mussi participou do reality show Big Brother Brasil na edição deste ano, a edição de 2022, e foi o segundo participante a ser eliminado da casa tida como a mais vigiada do Brasil. Você vai ver a seguir as notícias do esporte. O Sport Clube do Recife empatou com Fortaleza no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. A gente volta já já.
O ator americano Will Smith renunciou à academia do Oscar, alegando que teria traído a confiança da academia após agredir Chris Rock. Chris Rock, humorista americano, apresentava a entrega da premiação do Oscar para a categoria de melhor ator, quando acabou soltando uma brincadeira de mau gosto com a esposa de Will Smith. Will Smith reagiu dando um tapa na cara de Chris Rock ao vivo perante a cerimônia que foi transmitida para o mundo inteiro. Criticado nas redes sociais, Will Smith chegou a ganhar o Oscar, a estatueta de melhor ator, se emocionou na hora da entrega, comentou ali que ele, para poder trabalhar, ele precisava manter a calma, porque haviam pessoas que continuariam rindo dele. Mesmo assim, as críticas contra Will Smith continuaram até que ele, por conta disso, decidiu nesta sexta-feira renunciar à academia, que chegou a alegar, a fazer, né, uma investigação interna para ver a possibilidade de expulsar o ator ou não da premiação anual, a maior premiação do cinema mundial. Bom, vamos agora falar sobre o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. Ontem, o jogo de ida da final do Nordestão aconteceu na Arena de Pernambuco. Sport e Fortaleza se enfrentam nesta final. O Fortaleza abriu o placar com José Wellison, logo ali no finzinho da partida, ali nos 40 minutos do primeiro tempo. Ali, poucos minutos depois, o Sport empatou. Torcida rubro-negra festejou, lógico, porque esse empate foi com gosto de vitória. E o jogo da volta vai acontecer no estádio do Castelão, na capital cearense, neste domingo à noite. E claro que na segunda-feira vamos trazer todas as informações para vocês aqui no Expresso Direto. Claro que essa edição de hoje fica por aqui. Outras informações você vai ter no Domingo News deste domingo, se Deus quiser. A todos vocês, uma ótima noite, um ótimo sábado e até domingo, se Deus quiser. Uma ótima noite para você.